Programa Conversa Afinada. Oferecimento. Cervejaria Golem. Puro malte, sem frescura. Avenida Rui Barbosa, 482, Santa Terezinha. Telefone 32-3321-4960. Alô, amigos do programa Conversa Afinada, o nosso cordial boa noite. Você está na RCW TV, rede de canais Web TV, diretamente dos estúdios Gospel Produções e Eventos, mais uma entrevista extraordinária. Nós vamos falar hoje um pouco sobre, dar uma pincelada, porque o assunto é tão grande, nosso tempo é muito curto, e nós vamos falar do grande evento da Embradim, que ocorrerá em Belo Horizonte aos dias 10 de inicial, com palestra no Clube Militar. 11 e 12, que vai trazer toda a informação para os participantes. Estão aqui comigo a doutora Cleusa Santos, advogada, e a doutora Tâmara de Andrade Ferraz, que é médica clínica geral em Barreiras. A doutora Cleusa e a Tâmara serão as duas pessoas que também vão palestrar lá no evento em Belo Horizonte. A Embradim se trata do Instituto Brasileiro de Estudo e Pesquisa de Direito Militar. Muito preocupado com essa situação do direito militar, os organizadores resolvem fazer um evento para trazer conhecimento e, mais ainda, fazer com que as pessoas se precatenham dos seus direitos e também nas suas ações. Doutora Tâmara Andrade, boa noite. Boa noite. Chegou bem, doutora? Tranquilo? Graças a Deus, tudo bem. Doutora Cleusa Santos, boa noite. Boa noite, Desidério. Boa noite a todo o público. Doutora Cleusa, fala pra gente o que é o Embradim e o nascimento do Embradim e qual a natureza do Embradim. Bom, o Embradim é um instituto que foi criado em outubro de 2012, especificamente no dia 28 de outubro de 2012, com o objetivo de congregar todos os estudiosos e focados em ciências militares. Esse instituto, ele constitui-se de uma série de atividades finalizadas e buscando realmente a difusão dessas ciências militares. Então, não é especificamente o direito militar, mas a ciência militar como um todo, no atendimento de quê? No atendimento do estudioso, no atendimento do acadêmico, no atendimento do profissional, do próprio militar e de todas aquelas pessoas vinculadas às Forças Armadas. Perfeitamente. Doutora Tâmara, eu gostaria que a senhora falasse para os internautas a respeito do que a senhora vai palestrar lá neste evento. Eu tenho certeza que vai ser um evento de muito sucesso, tais como os outros, né? Os foram. A natureza da sua palestra lá nesse evento. Na verdade, eles me convidaram para que eu pudesse fazer um pouco um link da parte da justiça, né, com a parte da saúde. No meu caso, eu tento sempre trazer um pouco a parte de saúde pública, né? O que a violência doméstica, no caso, e aí envolve a violência envolvendo o homem, né, o parceiro, a mulher, e não só também o homem e a mulher em si, mas o homossexual, né, porque hoje tem a relação homossexual também, que é importante, eles sofrem violência, é uma violência mais velada, e que às vezes tem, na maioria das vezes tem, assim, um receio de ser divulgada até pelos próprios homossexuais, né, não só como a mulher também tem vergonha de divulgar, pelo impacto que isso causa, tanto na sociedade em si, mas até mesmo dentro da própria família, né, no círculo familiar, no círculo social até. E na verdade, eu quero trazer isso para mostrar as consequências, na verdade, quais são as consequências, o impacto disso para a saúde, no caso, para a saúde pública, entendeu? O que isso traz para a gente, como que essas pessoas se apresentam para a gente e o que isso traz de consequência para a nossa sociedade, porque isso tem um retorno para nós, entendeu? Tem um retorno não tão positivo.
porque essas pessoas que sofrem violência, elas trazem um aspecto físico, mas psicológico muito muito abalado. E elas trazem isso para o âmbito não só familiar, não só social, mas para o âmbito do profissional também. Perfeitamente. A senhora tem um conhecimento acadêmico, né? Parabenizo por isso, uma luta, Obrigada. né? Muitos anos na vida acadêmica, mas também agrega aí o conhecimento empírico, né? O que a senhora pode falar para todos os militares que estão nos ouvindo agora, deste conhecimento empírico, das coisas que mais chocam nessa questão da violência? Então, eu acho que primeiramente está faltando um pouco mais dentre os fatores sociais que a gente sabe que estão relacionados com a violência e automaticamente com a violência, né, familiar, violência doméstica, eu acho que também a questão do respeito, né, do companheirismo, que eu acho que isso a gente tem que desenvolver em todas as relações, né? Não só na relação afetiva, assim, de um casal, independente dele ser hétero ou homoafetivo, né? Mas em qualquer situação, eu acho que o que está faltando e o que eu deixo de mensagem para todos, não só os militares, mas para todos que forem participar e para aqueles que estão nos assistindo, é a questão do respeito, do amor ao próximo, de você ouvir o outro e, às vezes, aprender a interpretar também aquilo que ele está dizendo e não partir diretamente para uma agressão, não somente física, mas verbal e outras que a gente sabe que existem, né? Perfeitamente. A senhora vai falar que dia lá? Qual o horário da sua palestra? Então, no dia 12. No dia 12? Isso, no dia 12, agora, na semana que vem, no dia 12 de dezembro. Perfeitamente. Aos internautas, a gente deixa aqui uma fala. O pessoal do Embradim, eles são muito seletivos, muito exigentes na qualidade das pessoas que eles apresentam para fazer palestras lá. Não à toa que essas duas senhoras aqui foram escolhidas porque são verdadeiras assumidades naquilo que se propõem a fazer. Vale a pena participar, vale a pena conferir. Doutora Cleusa, eu queria saber da senhora o seguinte, a respeito do que a senhora vai palestrar e o horário da palestra da senhora lá. Perfeito. A minha palestra, ela será às 16h30 do dia 12. É o último dia da conferência. E daí, Desidério, em se tratando de palestras, é bom que veja, como você disse, a pontualização dos palestrantes. São pessoas com conhecimento de ponta e em condições de apresentar os temas segundo as determinações do Instituto. Nós tivemos, o ano passado, o Congresso Internacional de Direito Militar, e no dia 10, agora, um evento antecedendo o Congresso, nós teremos a escolha também dos trabalhos acadêmicos. Então, esse Congresso Brasileiro de Ciências Militares, ele não se cinge única e exclusivamente às palestras, mas também à pontualização e ao prêmio daquele cujo artigo foi apresentado dentro das normas estabelecidas pela ABNT e que se sobressaíram mais na presença desses temas. Além disso, nós teremos no Congresso a apresentação da banda do Corpo de Bombeiros, nós teremos apresentações outras, lançamento de livros, tudo isso focado a esse congresso. A minha palestra, o que coube a mim, modestamente falar, é sobre os 30 anos da Constituição da República Federativa do Brasil. A senhora pode dar uma palhinha para a gente? E contras. Nós sabemos que a Constituição, ela foi um marco entre o regime anterior e o novo regime que estava emergindo em 1988. No dia 5 de outubro, foi essa aprovação de uma Constituição progressista e até dizendo futurologista, né, ou futuróloga, como queiram. Essa Constituição, ela, pelo trabalho todo destes congressistas,
ela fluiu mediante as necessidades que haviam em termos da Constituição anterior e daquilo que poderia ser feito em termos de futuro de Brasil. Eu costumo dizer que os 30 anos da Constituição, embora nós, em termos de pessoas, falamos, bom, 30 anos é a idade adulta, mas a nossa Constituição, tendo em vista as necessidades, ela é realmente adolescente. Nós não tivemos e ainda não temos oportunidade de dizer que tudo que está esculpido na Constituição Federal tenha realmente sido realizado. Eu costumo dizer que essa Constituição, ela, além de cidadã, ela é humana. Humana, infinitamente humana. Por qual motivo? Nós, na Constituição de 1967, nós tínhamos dos direitos e garantias do homem e do cidadão, que passou a hoje, esse artigo, ele vige na Constituição de 67, no artigo 140. A Constituição Cidadã de 1988, ela trouxe esse homem como marco principal do pensamento constitucionalista da época. Falando sobre esta situação, ela traz em si, lógico que à base de qualquer interpretação constitucional, ela traz pontos e contrapontos. Ela é uma Constituição infinitamente nova quando da criação, mas vamos encarar um país deficitário em N pontos. Doutora, o assunto nos aguça as discussões homéricas. Eu quero voltar nesse assunto com a senhora. Se a senhora me permite, eu gostaria que a senhora falasse para os nossos internautas, as pessoas que se interessarem em participar do evento, um pouco da programação. Depois eu quero mexer com a senhora a respeito dessa Constituição, porque eu quero fazer para a senhora umas perguntas. Conhecedor do que a senhora conhece, eu quero que a senhora esclareça muita coisa aqui. Principalmente a respeito do cumprimento daqueles guardiões da Constituição que não as fazem cumprir. À vontade. Perfeito, Desidério. A nossa programação, em se tratando de um congresso brasileiro em ciências militares e estabelecendo diálogos, daí a inovação em termos de congresso. Por quê? Geralmente os congressos, eles vêm herméticos, eles vêm com palestra, pergunta e resposta, se finila contradance. O estabelecendo diálogos, ele é diferente, ele visa fomentar, inclusive, a opinião daquele que está participando do congresso. Nós teremos diversos enfoques. Nós teremos enfoque na segurança pública, nós teremos enfoque na violência doméstica, teremos enfoque na formação no direito relacionado ao militar. Nós teremos enfoque sobre a situação pela qual vem passando o país atualmente. Então, ele é um congresso amplo, cuja dialeticidade ela vem de encontro a todo esse anseio do povo com relação ao que está acontecendo no país. Por que essa violência? Como funcionaria num sistema de governo em que tudo fosse exigido em termos herméticos? Esse congresso, ele realmente apresenta essa inovação e com uma vantagem. Ele dá uma contrapartida social. Poucos congressos em que eu tenho participado, inclusive na condição de palestrante, eles dão essa contrapartida social, essa preocupação com o social. Preocupação de que maneira? A verba que for, pelo menos de contribuição, de patrocínio, ela vai ser dividida entre as casas, entre as necessidades das pessoas, atendendo às vulnerabilidades. Então, ele é um congresso cujo tema é amplo. Perfeitamente. As palestras englobam desde pessoas vinculadas às Forças Armadas, às polícias militares, à Polícia Civil. Nós teremos uma palestra sobre a violência doméstica, que será a doutora Ione,
quem vai ministrar essa palestra. Então, ela vai funcionar... É a terceira pessoa de Juiz de Fora da palestra. Sim. Mulheres, 3 mulheres. Juiz de Fora. 3 pessoas de Juiz de Fora estão muito realmente empoderadas. Não é? Fica à vontade. E essa palestra da doutora Ione, ela vai fazer parte da mesa na qual vai estar a doutora Tâmara. Perfeitamente. Tá? Sim. Então, esta mesa, ela vai falar tudo, pelo menos procurar abranger tudo aquilo que se relaciona à violência familiar. A minha será vinculada à legislação, que entrará o direito administrativo dentro das forças militares e das forças de segmento, que é a polícia militar, mais esse envolvimento constitucional, marcando, então, a Constituição do século. Perfeitamente. Eu gostaria de falar com os internautas, a doutora Ione Barbosa, delegada em Juiz de Fora, né? E ela é uma sumidade, principalmente no trato da violência contra a mulher, da violência doméstica. Vai ser uma tremenda palestra. Doutora Cleusa, eu gostaria de mexer com a senhora e com a doutora Tâmara a respeito do seguinte: os guardiões da Constituição, já que a senhora vai falar sobre Constituição lá, que é um assunto que deva interessar todos os brasileiros, do mais alto ao baixo grau, da profissão mais elevada, da profissão mais simples, a respeito do que ocorre nesse momento, a respeito do teto máximo de salário no Brasil. O Senado agora resolve peitar, brigar com o Superior Tribunal Federal a respeito do salário. Foi aprovado o salário para os ministros do Supremo Tribunal Federal para, a partir de janeiro de 2019, já completamente irregular quanto à situação do teto máximo. E neste momento, ainda em novembro, o Senado resolve pagar o 13º e esses 2 salários já com o salário superior aos dos ministros, e ainda já no mês de novembro de 2018. Os guardiões da Constituição ferindo a Constituição cidadã, do nosso Ulisses Guimarães, dos nossos pais, também da nossa luta, né? Fale a respeito. A senhora e a doutora Tâmara, fiquem à vontade. Bom, ô Desidério, há pouco tempo eu estive num programa em que me foi perguntada essa situação da aprovação ou não do salário dos ministros do Supremo. Perfeito. Óbvio. E eu até delicadamente disse que não seria da minha competência discutir este aumento, posto eu não sou vinculada ao judiciário ou a quaisquer dos poderes da República, mas eu sofro as consequências dos atos dos poderes da República. Bom, existe dentro da Constituição Federal um artigo vinculado ao orçamento e vinculado também a essa taxação de aumento de todas as esferas do poder. Obviamente, nós estamos vivendo um momento de inteiro desequilíbrio financeiro do país. Seria uma condição de ser sopesado a concessão desse aumento ou não? Porque pedir, até que me prove o contrário, estando determinado no orçamento que você pode pedir, vai ser pedido. Entretanto, existem também as concessões que não seria pura e simplesmente o Supremo taxar o quanto ele deveria ou não deveria receber. Existiu uma discussão passada em que houve realmente essa pontualização de aumento, essa pontualização dos vencimentos, e ficou em stand-by. Você que sempre vê a situação do país em termos de reportagem, em termos de atualização, você deve ter notado que o Supremo ficou parado esse tempo. E agora, como há uma atribuição de competência, eu peço, mas quem vai conceder é o Legislativo
ou a Câmara, ou o Senado, ou o Congresso em geral, cabem a esses elementos que vão julgar, sopesar a situação atual. Para nós vamos ter a consequência disso. Mas, em ser a favor ou contra, se existe um dispositivo legal determinativo, pergunto a você, valeria a pena? Porque alguém perguntou para mim sobre o povo concordar ou não. O povo não foi ouvido. Então, fica uma situação que você sofre as consequências disso. Não, realmente, num país de 14 milhões de desempregados, num país onde a maioria das pessoas ainda vive sem o saneamento básico, eles elevam o teto de R$ 33.700 para R$ 39.230. Isso é um absurdo, a gente não aceita. É como eles são vistos como pessoas mitológicas, muito distantes da nossa realidade, a gente acaba ficando quieto, porque senão a jeripoca canta. Doutora Cleusa, eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho também agora a respeito do Instituto Brasileiro de Estudo e Pesquisa do Direito Militar. No âmbito do Estado de Minas Gerais, os avanços que tem proporcionado às pessoas. Olha, no sentido de divulgação da cultura, a contribuição do Instituto, ela é incomensurável. Incomensurável, que bom. Incomensurável. Porque o Instituto, ele busca esses avanços no sentido da cultura em todos os setores da vida cidadã. Em todos eles. Ele não se cinge, que é o que eu disse, única e exclusivamente ao direito militar, mas à ciência militar como um todo. E creio que o objetivo da criação desse instituto foi realmente que houvesse essa interação entre o cidadão e a cultura, que ela, embora tenha um incentivo muito grande, ela fica muito parada em determinados pontos e não chega realmente à classe acadêmica de maneira direta. E o Instituto está fazendo isso. O Instituto ele não busca única e exclusivamente os altos escalões intelectuais. Ele busca também esse fluxo médio que, não se fazendo essa sedimentação, eu não vou ter a solidificação daquele que está, até em termos de poder. É uma massa crítica que é formada. É uma condição de você discutir, inclusive, pontos esses pelos quais eu fui perquirida agora. O Instituto, ele é fantástico. E outra coisa, tem essa. Nós não temos, em termos de direito militar, salvo um outro instituto no Rio, em que eu fiz um pós-graduação, e hoje ele está desativado. E que fala exclusivamente em ciências militares. Muito e bom. Hoje está precisando muito disso, em termos do social. E na sua área, doutora Tâmara, na área médica, o que a senhora viu de avanço nesse momento com esse instituto? Então, o Instituto, para mim, na verdade, eu também, como eu estava dizendo antes do programa, eu também sou militar. Então, assim, para mim, enquanto militar, me ajuda, porque ajuda, assim, a gente a olhar e a agregar conhecimentos e ajudar, assim, a você poder passar isso. Porque o militarismo, ele não é só o que a gente vê atualmente, principalmente agora com a eleição do novo presidente, a questão do militar em si, que a gente vê fardado, marchando, mas o militarismo enquanto um social, né? Eu acho que o Instituto ele vem trazendo isso, e eu acho que a ideia do Coronel Murilo é isso, entendeu? É passar isso, é trazer esse conhecimento, é trazer essa imagem do militarismo, né? Que é o social, é a questão da cidadania, que eu acho que o brasileiro no meio militar e consciência militar no meio cidadão. Isso, porque eu acho que isso independe da pessoa ser militar ou não, né? Todos nós somos cidadãos brasileiros, e eu acho que a gente, pelo menos, deseja um país mais justo, né? Para todos nós, né? A justiça a gente está procurando sempre, né, doutora? Doutora Cleusa, me fala um pouquinho a respeito do nosso grande amigo, o Coronel Murilo, que a senhora tem estado muito com ele, conversando muito, né? O que ele está pensando, se ele já falou com a senhora,
a médio, curto, médio e longo prazo? Eu costumo dizer que o Coronel Murilo, ele é um cosmo a pensar tudo. Ele viria hoje a essa entrevista, não pôde por estar fechando contatos, então ele é o principal eixo do Instituto. Homem estudioso, de carreira militar, uma ocupação forte demais em termos do tempo todo que ele se dedicou à polícia militar e a outras atividades dentro do segmento militar, inteligentíssimo, e uma pessoa que ele vê o futuro com uma calma e com um trabalho prospectivo tremendo. Ele já ele fez o Embradim em convênio com faculdades para dar realmente suporte aos cursos de pós-graduação. Ele está pensando na criação de outros segmentos dentro do Instituto que vai haver o envolvimento das pessoas. E falar do Coronel Murilo, eu o conheci nesse seminário internacional. E foi assim, amor à primeira vista dentro do segmento cultura. Porque o que me apaixona é a cultura, o que me apaixona é você levar até o seu semelhante aquilo que ele pode absorver e aplicar no social. E o Coronel Murilo é esse. É um homem incansável, mineiro mesmo, né? Daquele mineiro do ai, trem bom, deixa calmo, deixa disso, vão ficar de oi. E traz em si um conhecimento descomunal. Este é o mineiro das raízes, né? Doutora Cleusa, o nosso internauta querendo conhecer o Embradim, a senhora quer falar, por gentileza, o endereço eletrônico, telefone, como é que faz para participar do congresso? Sim, o Embradim, ele tem um site, ele está presente, ele se faz presente no Facebook. Então, no site, você encontra esta situação do congresso. No site você tem liberdade de fazer inscrição, ele já vem, inclusive, com formulários. É só entrar Embradim, porque tem Abradim, uma coisa assim. Entrar como Embradim, vai apresentar para você tudo aquilo que você pode fazer em termos do Instituto, inclusive cursos paralelos que são dados também. No congresso, você entra, aparece o congresso, a inscrição, programação, o contato que você quer ter via telefone, mas isso está sendo feito quase que exclusivamente através do site. Perfeitamente, muito obrigado. Meus amigos, chegamos ao final de mais um programa Conversa Afinada. Os senhores fiquem agora com as considerações finais da doutora Cleusa Santos e da nossa querida amiga doutora Tâmara Ferraz. Doutora Cleusa Santos, as suas considerações finais, por favor. Eu queria, primeiramente, agradecer a todos vocês a gentileza de nos acolher para o fim de divulgarmos a cultura desse país. Agradeço a todos que se dedicam a esse trabalho e que estejam presentes a esse congresso, e nós vamos, sim, trazer uma célula do Embradim para Juiz de Fora. O contingente militar em Juiz de Fora é o suficientemente grande, e a formação de advogados também, que querem militar na Justiça Militar e não conhecem os meandros da Justiça Militar. Muito obrigada, Desidério. Conte conosco para o que vocês precisarem e que também contamos com vocês nesse evento. O nosso, muito obrigado. Doutora Tâmara Ferraz, para vontade. Eu agradeço a todos que estão nos assistindo, agradeço a vocês pelo convite, a oportunidade de divulgar o Embradim, né, o congresso. Agradeço a doutora Cleusa, que me convidou, agradeço ao Coronel Murilo pela oportunidade, pelo convite. E quero fazer um convite a todos que estão nos assistindo, que possam, né, fazer suas inscrições, quem não puder estar presente pessoalmente, mas que possa acompanhar, porque vai ser divulgado no site. Eu acho que o Coronel deve disponibilizar algum outro meio para falar sobre o evento, o que for acontecer lá dentro. E eu acho que seria uma oportunidade das pessoas assim, conhecerem mais do direito militar e daquilo que a gente desenvolve, do trabalho
de cidadania, de militarismo mesmo, de cultura, como a doutora Cleusa falou, né? Para todo mundo, porque eu acho que é interessante. É um trabalho muito legal, um trabalho muito bonito, muito interessante, que vale a pena as pessoas conhecerem. Perfeitamente. Aos nossos amigos internautas, o nosso muito obrigado pela atenção dispensada, o nosso boa noite. Boa noite, doutora Cleusa, boa noite, doutora Tâmara. Boa noite, Desidério. O programa Conversa Afinada é mais uma produção da Gospel Vídeos.